Fala galera, beleza? Vamos começar aqui a resolução de mais um exercício de química e é mais um exercício falando sobre pH. Qual é o pH de uma solução que tem uma concentração de OH- igual a 10 elevado a menos 9 mols por litro? Bom, a gente já discutiu algumas coisinhas aqui sobre pH, eu já postei um vídeo aqui, pelo menos um vídeo falando sobre pH. Eu discuti vários fatores de como mais ou menos funciona o potencial hidrogeniônico, não é? Então, na videoaula de hoje é só mais um exercício para a gente conseguir descobrir o pH. Só que dessa vez a gente não tem uma concentração de H+, a gente não tem a concentração de um ácido e sim a concentração de uma base, tá? Então é o seguinte, a primeira fórmula que a gente tem que lembrar é a própria fórmula do pH. pH é igual a menos o logaritmo ou menos o log da concentração, menos o log da concentração do H+. Lembrando que o H+ é o nosso ácido, não é? Então é menos o logaritmo da concentração do nosso ácido. Só que nesse caso aqui, a gente não tem um ácido, a gente tem a concentração de uma base, que é o OH-, não é? OH- liberado numa solução é a quantidade de base que a gente tem ali sendo liberada, beleza? Então, o que a gente pode calcular a partir desse OH- é o nosso POH. POH, potencial, agora, ao invés de falar do hidrogeniônico, né, que fala sobre a quantidade de hidrogênio, a gente está vendo a quantidade de hidroxilas que a gente tem na solução. Então, a gente tem o POH, que é igual ao menos o logaritmo, menos o log, só que agora da concentração de OH-. Bem simples, porque é só para você lembrar que se você está falando da concentração de OH-, né, que é a nossa base, a gente coloca nessa fórmula. Se a gente tem a concentração de H+, a gente coloca nessa fórmula aqui. Lembrando que concentração, nesse caso, a gente está falando de molaridade, que é uma concentração que a gente mede em mol por litro, não é? A gente pode representar também por esse Mzão grandão aqui, tá? É a molaridade. Então, aqui a concentração de OH- está na unidade de mol por litro, né? Concentração molar ou molaridade é o nome dela. Então é o seguinte, eu consigo encontrar então o que? Eu consigo calcular aqui, como eu tenho o OH-, o POH e não o pH. Mas a partir do POH, se eu calcular o POH, eu consigo encontrar o pH. Porque tem uma fórmula, é cheio de fórmula essa parte, né? Que diz o seguinte, que se você tem o pH mais o POH, isso daí deve ser igual a 14, tá bom? Não é o único jeito de a gente resolver esse tipo de exercício. Existe um jeito diferente também. A gente vai resolver nessa videoaula pelas duas formas, tá? Esse aqui é uma forma da gente resolver, tá? Você pode até, se você já sacou o que eu vou fazer, você já pode pausar o vídeo e tentar resolver sozinho, tá bom? E aí depois você solta o vídeo para ver se você descobriu como é que faz por essa forma. E tem uma outra fórmula que a gente faz o seguinte. A gente vai falar de uma nova constante chamada Kw, tá? Que é igual a concentração de OH- vezes a concentração de H+. Tá? Essa é uma outra forma de resolver esse tipo de exercício aqui. Beleza? As duas formas são válidas, as duas formas sempre vão dar certo. Então você pode escolher uma delas e tentar resolver. Claro que essa segunda fórmula aqui eu ainda não discuti ela com vocês muito bem, então como não foi discutida muito certinho, às vezes alguns de vocês ainda vão ter dúvidas como fazer, né? Mas vocês têm essas duas fórmulas para fazer. Vamos fazer primeiro pela primeira fórmula, tá? Então, ó, a fórmula do POH é essa daqui. POH é igual a menos o logaritmo da concentração de OH-. Então, vamos de novo. Vamos só repetir a fórmula aqui, ó. POH é igual a menos o log, menos o logaritmo, da concentração. Qual que é a concentração de OH-? É 10 elevado a menos 9, não é? Então, da concentração de 10 a menos 9. Qual que é o logaritmo? Ó, se eu tivesse aqui, ó, base 10, tá? E aqui em cima eu tivesse mais 9.
O log disso aqui seria 9, não é? Professor, mas eu não tenho mais 9, eu tenho menos 9. Então, o meu logaritmo disso aqui, ó, se a base é 10, é o quê? É meu menos 9, não é? Meu logaritmo é esse valor aqui de cima. Só que aqui eu não estou calculando o meu logaritmo apenas. Eu estou calculando, ó, observe aqui, ó, menos o meu logaritmo, menos o log. Então, se é menos o logaritmo, ao invés de cair aqui menos 9, vai cair 9 positivo, tá bom? Então, você tem esse menos aqui e esse menos aqui. Aqui embaixo você vai cair com 9 positivo. Calculei meu POH, simples assim, tá? Professor, fiquei muito na dúvida, não estou entendendo, porque seu problema às vezes é matemático. Então dá uma olhadinha nas regras básicas de logaritmo que você vai conseguir resolver esse tipo de exercício aqui facilmente, tá? Então, ó, achei meu POH que é igual a 9. Então, a gente vai resolver por essa primeira fórmula aqui. Olha como é simples. Eu disse nessa fórmula que pH mais POH é igual a 14. Eu tenho o valor do pH? Não, a gente não tem. Então, o que eu vou fazer? Eu vou repetir pH. Eu não sei o valor dele, não é? Agora, pH mais... Qual que é o valor do pOH? É 9. Então, mais 9 é igual a 14. O pH aqui, ele é como se fosse uma incógnita, né? Na matemática que a gente normalmente usa x, quando eu quero saber o valor de uma incógnita, o que eu faço? Eu deixo ela isolada. Então, eu vou deixar o pH aqui sozinho e vou passar o POH, que é esse valor de mais 9 aqui, para o outro lado da equação. Ou seja, para o outro lado do sinal de igual, do outro lado da igualdade. Quando mais 9, né? Ele está aqui positivo, ele vai para o outro lado com o sinal trocado, não é? Então, ele vai para o outro lado, negativo. Então, vai sair 14 menos 9. Bem simples, não é? Agora ficou muito fácil de descobrir qual que é o nosso pH, não é? Então, vamos lá, ó. pH é igual a 14 menos 9, que é igual a 5. Pronto, encontramos o pH a partir da nossa primeira fórmula aqui de cima, beleza? Então, a primeira fórmula, vocês podem notar que ela é fácil de resolver. É claro, antes de colocar nessa primeira fórmula, você tinha que encontrar o pOH a partir da fórmula do pOH. Encontrou o pOH, jogou na fórmula que pH mais pOH é igual a 14, matou, resolveu a questão fácil. Professor, e se eu tivesse o pH, eu poderia encontrar o pOH? Claro, era só usar a fórmula do pH, que é basicamente igual a do pOH. Olha como é fácil, né? Colocava o valor da concentração de H+ aqui dentro, resolvia igual a gente resolveu para o pOH, só que aqui você vai substituir o valor do pH e não do pOH. E aí você vai jogar o pH para o outro lado da equação, com sinal negativo também, e vai descobrir o valor do pOH. Beleza? Observem o seguinte, pessoal. O pH e o pOH, eles sempre vão ser valores positivos. Não tem pH e pOH negativo em solução aquosa, tá? A gente está fazendo um pH, esse que vocês fazem na escola, que o pessoal faz na faculdade também, vocês estão estudando em soluções aquosas, onde o pH varia de 0 a 14. Professor, ouvi dizer que existe pH que pode variar, pode ser maior do que 0 a 14. É verdade? Tem uns que 15, 20, existe. Mas não é o caso que você está estudando. Vá por mim, tá? No geral, o que você estuda é de 0 a 14, tá? Que são soluções aquosas. Então vamos lá. A gente já encontrou o pH na nossa primeira fórmula. E eu falei para vocês que a gente ia resolver de um jeito diferente também, utilizando essa segunda fórmula aqui, não é? Essa segunda fórmula. Então o que a gente vai fazer? Primeiro a gente tem que conhecer o Kw. O Kw ele é uma constante, ele não muda nunca, tá? Que constante que é essa? Ele vale 1 vezes 10 elevado a menos 14 mol por litro, tá? Mol por litro. Observem que nesse caso, para usar essa segunda fórmula aqui, eu não preciso descobrir qual é o valor do pH. Eu não preciso descobrir qual é o valor do pOH. Por que não, professor? Porque nessa fórmula a gente usa direto os valores das concentrações de OH- ou de H+, diretamente como mol por litro. A gente está usando elas diretamente como valor da solução, tá? O valor da concentração da solução. Então, a única coisa que você tem que saber, primeiro, a fórmula.
Segundo é que esse Kw ele sempre vai ser 1 vezes 10 elevado a menos 14. Sempre, 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 tá? Kw é uma constante que a gente tem para dissociação da água, tá? Esse W vem de water, que é água em inglês, tá? Então, basicamente, Kw, tá? É a constante de dissociação da água, que é essa daqui, 1 vezes 10 elevado a menos 14. Observem que se você fosse tirar aqui, né? Se você tivesse isso daqui e você fosse colocar esse valor aqui na fórmula do pH ou do pOH, você ia ter um valor de 14, tá? Se você fizesse o menos o logaritmo do Kw, você ia ter o valor de 14. Isso aí você já deve estar notando que tem alguma relação com a escala de pH quando a gente está dentro de uma solução aquosa, não é? Que varia de 0 a 14. Agora vamos lá. Vamos no que realmente importa, que é como que a gente aplica essa fórmula aqui então. É bem simples, ó. Primeiro, qual é o valor que a gente tem? Eu vou pegar essa fórmula aqui e vou aplicar nesse espaço vazio que a gente tem aqui lá do outro lado, tá? Lá do outro lado. Então, vou repetir a fórmula aqui primeiro, tá? Para a gente ver o que a gente está trabalhando. A gente está mexendo que Kw é igual à concentração de OH- multiplicado pela concentração de H+, não é? Tá. Então, vamos separar aqui. Tem duas fórmulas, né? A primeira fórmula a gente usou nesse canto aqui, descobrimos o pH. Foi bem simples de usar ela, né? Vocês estão notando que essa fórmula aqui é bem fácil de usar. A segunda fórmula também é simples e o lado bom dela é que você não precisaria ter usado essa fórmula aqui, ó. Não precisava ter feito essa parte do pOH aqui, tá? Na segunda fórmula, a primeira coisa que você ia colocar é o valor do Kw. Você tem que saber o valor desse Kw, 1 vezes 10 elevado a menos 14, tá? Segunda coisa, você tem que saber qual que é o valor ou de OH- ou o valor de H+, beleza? OH- e H+, eles estão multiplicando. Se você pegar um deles e jogar para o outro lado da equação, ele vai passar como? Dividindo, não é? Se ele está multiplicando, a operação inversa da multiplicação, na matemática é divisão. Então, aqui eu vou colocar os valores. Ó, primeiro, o Kw é igual a 1, né? Vezes o 10 elevado a menos o 14. Isso aqui é igual. Qual que é a concentração de OH-? É 10 elevado a menos 9, não é? 10 elevado a menos 9, só para você entender, é a mesma coisa de 1 vezes 10 elevado a menos 9, tá? Vezes a concentração de H+. Observe que tudo isso aqui está em mol por litro, tá? É 1 vezes 10 a menos 14 mol por litro, 1 vezes 10 a menos 9 mol por litro, e o H+ está em mol por litro também. Beleza? Quando a gente coloca esses colchetezinhos aí é porque ele está em mol por litro, tá? Então é o seguinte, agora que eu já sei esse valor aqui, que o exercício já tinha me dado, o que eu posso fazer? Jogar ele para o outro lado da equação, só como ele está multiplicando pelo H+, que é a minha incógnita, ele vai passar do outro lado da equação fazendo o quê? Operação inversa, que é a divisão. A gente discutiu isso agora há pouco, né? 1 vezes 10 elevado a menos 14 vai ficar dividindo pelo valor de 1 vezes 10 a menos o 9. Que isso aqui vai ter que ser igual à concentração de H+. Concentração de H+. Agora vamos lá. Vou encontrar a concentração de H+, né? Primeira coisa que você vai fazer é o que então? Dividir esses valores aí. Observem que eles têm a mesma base, o que vai facilitar o nosso cálculo, não é? É como se a gente tivesse aqui 1 vezes 10 é a menos 14 dividido por 1 vezes 10 é a menos 9. O valor que vai aparecer aqui é 1 vezes 10 elevado a menos 5. Né? Bem fácil, ó. De menos 9 para menos 14, né? É esse valor aqui que falta. 1 vezes 10 elevado a menos 5. Não é? Quando a gente faz a divisão entre os dois. Tá? Então a gente vai chegar 1 vezes 10 a menos 5 é o valor do nosso H+, concentração de H+. Isso daqui, pessoal, tem que estar então em que unidade? Mol por litro, tá? Então a gente pode colocar aqui 1 vezes 10 elevado a menos 5 mol por litro. Isso daqui é a concentração do nosso H+. Professor, a gente chegou aí, beleza. Mas tem um problema. O exercício ele me pede qual é o pH e não a concentração de H+. É verdade.
Então, o que a gente tem que fazer com esse valor se eu já tenho a concentração de H+? Como que eu vou descobrir qual que é o pH? A gente vai usar a fórmula do pH. Se bem que no início eu tinha falado assim para vocês, o bom é que pelo menos você não vai ter que usar aquelas fórmulas do pOH. Você não vai ter que usar ela no início, né? Depois, no final, você vai ter que usar. Só que não a do pOH. Nesse caso, você vai usar a do pH. Então, ó, pH é igual a menos o logaritmo da concentração de H+. Agora eu já sei qual é a concentração de H+, então é só colocar na fórmula. pH é igual a menos o logaritmo da concentração. Quem que é o H+? 1 vezes 10 a menos 5 mol por litro, né? Então vamos pôr aqui entre colchetes, tá? Pra você lembrar que é mol por litro. Tirando o logaritmo da base 10, se fosse um menos 5 apenas, aqui seria menos 5 como resposta, mas é um menos o logaritmo. Então a gente tem o pH é igual a 5. Lembra do menos que está aqui e do menos aqui em cima, tá? Então o pH que a gente encontrou aqui é igual a 5. Para quem faz faculdade ou quem faz isso, é porque normalmente, pessoal, só para vocês entenderem, ou não é que na faculdade tem que ser mais fácil, né? É porque entende-se, né, que um aluno de faculdade ele saiba tirar logaritmo. Então não é proibido que ele use calculadora, às vezes calculadora científica numa prova, tá? E os valores que são utilizados em faculdade, eles normalmente são mais complexos. Esse tipo de exercício aqui você consegue fazer de cabeça, tirar o pH e o pOH, porque eles são bem simples. E são o tipo de exercício que normalmente os professores passam na escola, tá? Então, assim, existem casos onde a gente vai ver aqui no canal também, aonde a gente vai ter que tirar um pH, né, de um valor, a concentração vai estar número quebrado, um número com vírgula, certo? Então, esses casos aí não é tão óbvio assim, não é tão simples assim para você tirar o seu pH, tá bom? Ou o seu pOH. Bom, mas o que interessa é que este exercício foi resolvido, a gente resolveu de duas formas diferentes. Eu espero que vocês tenham entendido a resolução deste exercício. Caso tenha ficado alguma dúvida, é só deixar nos comentários. Se você tiver alguma coisa que não estiver muito claro para você, também pode perguntar nos comentários. Mas tente assistir de novo, 1, 2 vezes, para ver se não fixa isso aí na sua cabeça, tá bom? Então, você não é obrigado a fazer das duas formas. Você pode fazer só de uma ou só da outra. Mas é sempre bom aprender várias formas diferentes de resolver esse tipo de exercício aqui, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Caso tenham gostado, deixe o like, deixe o gostei nesse vídeo. Divulgue nas suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal Estuda Mais. E inscreva-se aqui no nosso canal no YouTube, caso você ainda não seja inscrito e queira receber nossas novas atualizações das nossas novas videoaulas, beleza? Um forte abraço e até a próxima.